A paz do Senhor, gente. Boa noite para todos os meus amigos do Face. A paz do Senhor. Estava aqui orando ao Senhor para que Deus nos abençoe, né, nessa noite e que me cubra com o sangue dele, que me conceda uma palavra para deixar para meditação das vidas que vão ouvir e assistir esse vídeo. A paz do Senhor, irmã Alderice, irmã Socorro. Amém. Vão orando aí por mim, intercedendo para que Deus tome a frente. É mais uma ministração, né? Ontem à noite eu deixei uma palavra rápida e eu creio que o Senhor falou como vai falar hoje de novo, né? Que Deus abençoe a Ângela, que o Senhor cubra com sangue sua família, seu lar, né? Sua vida profissional, que Deus tome a frente, né? Que Deus possa te dar vitória. É difícil, mas não é impossível. Deus, ele é aquele que muda, né, a história, muda a situação. E aquilo que às vezes parece tão difícil para a gente, para Deus é tão fácil. A Bíblia diz que Deus disse a Sara que em um tempo determinado ela ficaria grávida, né? E daria um filho. E a Bíblia diz que Sara riu. E no coração, na mente, Sara falou: ora, eu nessa idade, meu marido também, como é que eu vou gerar? Então, assim as situações na nossa vida, a gente olha e não vê condições de gerar nada, né? De engravidar, de nada. Senhor, de onde vai vir a bênção? E a gente olha com os olhos humanos, né? E às vezes a gente olha de forma que aos nossos olhos é impossível. E a Bíblia diz que Deus disse a Sara que num tempo determinado ele voltaria e ela teria e daria à luz a um filho. E assim aconteceu, né? Isa Neves, né? A paz do Senhor, amém. Então assim são os milagres do Senhor na nossa vida. Existe um tempo para ser gerado, que é o tempo da promessa. Deus promete e a gente fica aguardando. Mas chega o tempo da bênção também, né? Vir da grávida dar à luz. E aí o milagre acontece. Então, mas essa noite não é essa palavra que eu quero deixar, não. Eu quero meditar com vocês no Salmo 23, que foi uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu creio que nessa noite Deus é Deus do impossível, irmãs. O Senhor, ele ainda faz crentes gerar bênção. E no tempo certo, no tempo determinado, o Senhor faz o crente dar à luz a bênção gerada. Então nosso Deus é Deus de milagre, Deus do impossível. Aquilo que é impossível para a gente, para Deus é possível. Então, independente das portas estarem fechadas ou não, Deus é poderoso. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre.
Se Deus quiser nessa noite abrir porta, Ele abre. Se Ele quiser fechar, Ele fecha. Se Ele quiser abrir a madre de alguém, Ele abre, né? Se Ele também quiser fechar, Ele fecha. Ele é Deus, em todo tempo Ele permanece sendo Deus, Ele não muda. A gente muda, mas Deus não muda. Em Deus não há variação. A Bíblia diz que ainda que a gente permaneça infiel, Deus está lá fiel. Não é conosco assim. Isso é maravilhoso. Ainda que a gente falhe, mas Deus conosco jamais falhará. Então assim, o Senhor é bom. E eu quero ler o Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, eu vou tentar explicar de uma forma simples a história desse Salmo 23, que foi escrito por Davi. E é uma coisa linda. E no final do vídeo vocês vão concordar comigo que salmo maravilhoso e como ele foi escrito. A paz do Senhor, irmã Cida, a paz do Senhor, irmã Edicleide, irmão Joselito, que Deus abençoe a vida de vocês. E me ajudem, orem para que o Senhor, me dê sabedoria para falar sobre esse salmo de Davi. A Bíblia diz que, irmãos, quando Davi, tudo indica que quando Davi escreveu esse salmo, ele era jovem e cuidava de ovelhas, como a gente sabe, ele era um pastor de ovelhas. E quando Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é que Davi estava querendo dizer assim que ele estava rico, que ele estava bem. É porque quem serve a Deus, o pouco que ele tem, ele vive bem. Não é? De nada ele sente falta, ainda que ele viva assim, até na pobreza. Mas ele consegue ser feliz com o pouco que ele tem, porque ele tem Jesus. Antes de começar a explicar esse salmo, eu vou contar assim rapidamente algo para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Houve um concurso em uma rádio e o concurso era para que os jovens citassem alguma parte, algum versículo, capítulos da Bíblia. E a maioria dos jovens escolheram esse Salmo 23. E chegou o dia do concurso e os jovens foram. E todos falaram do Salmo, recitaram esse Salmo 23. Os juízes deram a nota, mas no finalzinho veio um senhor. E ele começou a falar sobre esse Salmo 23. E em meio àquilo tudo, os juízes e todos que estavam ali começaram a chorar. A chorar, a chorar, a chorar. E no final, aquele senhor sem entender, e algumas pessoas sem entenderem o que estava acontecendo, foram perguntar, aquele homem já de idade assim, por quê? O que estava acontecendo? E ele foi e disse que todos que tinham antecipado a ele
falaram do Salmo sem conhecer o Deus do Salmo 23. Mas aquele senhor, ele não só falou do Salmo, como ele falou do dono do Salmo, do Senhor desse Salmo 23. Então, uma coisa é a gente ler, recitar, falar, né, sobre esse Salmo. E outra coisa é conhecer esse pastor, esse Senhor, dono desse Salmo. Então, assim, o que faz a diferença é essa. Sansão perdeu a guerra porque Sansão conhecia a força, mas não conhecia o dono da força. Né? Toda vez que Sansão precisava, Deus chegava e os inimigos caíam por terra. Mas Sansão não conhecia o Deus daquela força. E Sansão só vivia tomando caminhos diferentes, né? Então, assim, o que faz a diferença, irmãs, não é ser letrado, não é ter muito conhecimento, é conhecer o dono, né? Não adianta eu pregar bem, eu falar bem, se eu não conhecer o Deus ao qual eu estou servindo. Palavras oratórias, né? Você hoje faz até um curso e consegue falar bem. Mas o que faz a diferença na nossa vida é Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que quem conhece as coisas do céu é o Espírito Santo. Então, cresça no conhecimento, mas cresça também na graça. Estude, mas ore, porque aí o Senhor é quem vai te ensinar e vai te mostrar os caminhos por onde você deve passar. Mas enfim, irmãos, no Oriente Médio, né, a gente vê que existem muitos pastores e naquela época não era diferente. E eu estudando essa palavra hoje fiquei maravilhada. Quando você vai entender os costumes e naquela época como é que eles viviam. E geralmente o deserto é um lugar seco. É um lugar que eles, para encontrarem pastos verdes, muitas vezes eles tinham que andar muito. Tinham que levantar de madrugada e sair com o seu rebanho, à procura de lugares que tivesse pasto e água para as ovelhas. Uma coisa já interessante é que as ovelhas também, elas não conseguem sobreviverem sozinhas. Além delas serem muito medrosas, elas só conseguem viver assim junto com o rebanho. E elas, não sei o que. Rapaz, gente, o vídeo deu um problema, eu acho que foi a internet, mas eu vou concluir, né, para não ficar pela metade aqui a palavra, e depois eu tento editar para juntar as duas partes do vídeo. Vocês me perdoem, eu estava até tentando continuar lá, mas não teve como, né? Então vamos começar tudo de novo. Amém? Deixa eu aguardar. Vamos ver, glória a Deus, está. Retomar, glória a Deus. Hoje a coisa tá meio complicada, mas Jesus é bom, irmãos. No fim tudo dá certo. Glória a Deus. Eu estava aqui até orando e pedindo que o Senhor me cubra com o sangue dele, né? Porque às vezes
O inimigo age em situações para que a palavra não seja pregada, mas Deus é fiel. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Luzimar. Andressa, Deus abençoe. Eu estava falando, irmãs, sobre o Salmo, para quem vai entrando agora, eu li o Salmo 23. E eu estava explicando que esse Salmo foi escrito por Davi. E tudo indica que Davi escreveu esse Salmo. Oh Deus, glória a Deus. Tudo indica que Davi escreveu esse salmo quando ele ainda era um menino, pastor de ovelhas, cuidava do rebanho. E eu quero falar um pouco dos costumes, né, dos pastores de ovelha daquela época e até hoje, no Oriente Médio, né, os árabes. Eu quero explicar um pouquinho o costume, como é que eles cuidavam dos rebanhos de ovelhas, como é que eles cuidam do rebanho de ovelha, para você entender por que Jesus, por diversas vezes em suas parábolas, fala, né? Lá em João 10, 27, Jesus diz que suas ovelhas conhecem sua voz, mas é necessário a gente entender como as ovelhas são criadas, para a gente entender o porquê de Jesus, em algumas de suas parábolas, nos comparar às ovelhas. E eu achei maravilhoso hoje, quando eu comecei a estudar, né, os costumes e como as ovelhas são, né? E a Bíblia diz que Davi, escrevendo esse salmo, disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já falei um pouco dessa parte. E ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Creio eu, glória a Deus, meu Deus. O Senhor é bom. Eu creio que quando Davi se referia que Deus fazia ele se deitar em verdes pastos, irmãos, é porque naquela época deserto é lugar seco. E Davi tinha que acordar cedo, de madrugada, ainda com seu rebanho, para sair em buscas de verdes pastos para suas ovelhas. Aí ele começa a falar: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando Davi estava, né, falando sobre esse salmo, e eu fui estudar e vi que coisa maravilhosa, as ovelhas são animais tão delicados que eles têm medo de sua própria sombra. Elas têm medo de sua própria sombra. Alguns pastores contando que em algumas ocasiões eles tinham que pegar a água lá do rio e levar até as ovelhas para elas tomarem água, porque são animais medrosos que até o barulho da água fazia com que elas se espantassem. Vê que coisa extraordinária, né? É isso. E Davi começa a falar nesse salmo: deitar-me faz em verdes pastos. Então quer dizer que eu creio que ele tinha que sair muito cedo com seu rebanho em busca de pastos, e Deus guiava ele, né? E a Bíblia diz até assim que guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, como eu estou explicando, as ovelhas são animais delicados, medrosos, que tinham medo até de sua própria sombra, e Deus fazia com que Davi conduzisse suas ovelhas não tão somente a pastos verdejantes, como as águas tranquilas, porque senão o rebanho se assustaria, e Davi ia correr o risco, né, de ter que estar recolhendo as ovelhas. Outra coisa interessante: as ovelhas, quando Jesus se refere lá em João 10, 27, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, uma coisa que eu achei uma particularidade interessante sobre as ovelhas é que elas se acostumam tanto com o seu pastor
que geralmente todo rebanho era cuidado por um pastor e o seu vice, porque as ovelhas se acostumavam tanto com seu pastor que quando ele não estava, as ovelhas ficavam assim tristes, sem querer se alimentar, sem querer tomar água. Então, geralmente, em todos os rebanhos de ovelha que a gente vê até hoje, né, no Oriente Médio, nesses lugares assim, sempre tem, né, o pastor e o seu vice. Porque quando acontece do pastor morrer, essas ovelhas não querem mais comer, elas não conseguem se adaptar, nem se acostumar com outros pastores. E a coisa é tão séria que quando isso ocorre, eles pegam as ovelhas e vendem para serem abatidas, porque se venderem para outro dono, elas não conseguem se adaptar com esse novo pastor. E eu fui estudando, eu disse, Deus, que coisa interessante é isso. É por isso que nós somos comparados a ovelhas, não é? Somos comparados assim. Jesus em diversas vezes nos compara com ovelhas. E eu fui estudando, eu digo, Senhor, que coisa tremenda, irmãos. Uma ovelha adulta, ela pesa uns 50 quilos aproximadamente. E cada vez que elas são tosquiadas, eles tiram de 4 a 12 quilos, né, de lã. Aí você vai entender também daqui a pouco o que eu quero falar com isso. Lá no finalzinho, quando eu terminar a história, aí você vai entender porque eu estou falando da quantidade de lã que é tirada de uma ovelha. A paz do Senhor, Alex. Aí a Bíblia diz o seguinte, no Salmo 23, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Creio eu que Davi saía com seu rebanho, né, orando, e Deus fazia com que Davi guiasse suas ovelhas, tanto para águas tranquilas, como verdes pastos. E creio também que no caminho, para que Davi falasse isso, eu creio que no caminho Davi encontrava perigos. E todo pastor de ovelha tinha um cajado na mão. Esse cajado, eu não tenho aqui uma figura, mas todo mundo vê às vezes desenhos, né, do cajado. E esse cajado tinha 3 funções: protetora, salvadora e disciplinar, né? Aquele cajado usado pelos pastores tanto serviam como vara. Quando as ovelhas começavam a se desviar do caminho, eles batiam, né, e ela volta para o lugar. Servia como consolo, porque na caminhada às vezes a ovelha caía em um buraco e o cajado servia para trazer de volta, né, para segurar. E o cajado também servia como uma arma, como uma lança, porque na ponta desse cajado geralmente os pastores usavam uma lâmina, que quando eles encontravam algum perigo, né, algum animal, alguma coisa assim querendo roubar ou devorar as ovelhas, eles tinham como se defender. Então o cajado usado por eles tinham esses 3 também significados, né? Protetor, salvadora, porque quando estava em perigo o cajado servia para resgatar as ovelhas, e disciplinar, quando estava querendo sair do caminho, a vara. Por isso também que ele diz assim, já no 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, como eu estou dizendo, irmãos, esse cajado usado, que até hoje é usado pelos pastores no Oriente Médio, né, ele tem
tanto esse formato como esses 3 significados. E eu fui estudando, eu digo, Senhor, assim somos nós, assim é Deus na nossa vida, não é? Com esse cajado. As ovelhas são animais tão delicados que eles nem poderiam apertar demais, mas também não poderiam deixar elas muito à vontade. Porque as ovelhas, por serem animais tão sensíveis, se o pastor usasse demais a vara, ou matava, ou ela iria fugir, né? E também, se não usasse a vara, né, o cajado, ela corria o risco também de se perder. Então é muito interessante isso, né? É muito interessante isso. E outra coisa curiosa que eu fui estudar. Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Irmãs, coisa interessante, né? Quando Davi escreveu esse salmo, como eu disse, ele era um jovem ainda, cuidando, pastor de ovelhas. E a Bíblia diz assim: ainda que eu andasse, com certeza Davi passou por algum vale da morte, e ele viu a mão do Senhor com ele. E outra coisa interessante, que quando eu fui estudar eu percebi, um pastor de ovelhas, imagine um rebanho inteiro. Davi andava com as ovelhas em um deserto, né? Com certeza Davi se deparou com diversas situações de perigo. E um fato interessante é que os pastores daquela época, eles desenvolveram, né, um relacionamento com as ovelhas, que para acalmar as ovelhas, eles cantavam ou tocavam algum instrumento. E isso fazia com que as ovelhas se acalmassem. E as ovelhas conheciam a voz do pastor. Então, quando o pastor começava a cantar, a tocar, é tão interessante que elas começavam a formar filas bem certinhas para passar por onde elas estavam ouvindo o som da voz do seu pastor. Eu não sei se muitos nessa noite vão entender o que eu estou tentando explicar. É uma palavra um pouco complexa para quem assim não medita muito na Bíblia. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite, que assim como as ovelhas somos nós, não é? Nós conhecemos a voz do nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus disse lá em João: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Era isso que acontecia quando Davi falava, as ovelhas do rebanho dele escutavam a voz. Mas quando tinha algum perigo, as ovelhas faziam aquela formação, né, de filas, uma atrás da outra, para passarem pelo vale ou pelo lugar onde a voz estava guiando elas para passarem. E aí Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque com certeza Davi passou e Deus guardou ele e as ovelhas. E eu fui meditando nessa palavra, eu digo: Senhor, que coisa tremenda, não é? Esse salmo, que coisa tão extraordinária, porque assim como as ovelhas, somos nós, medrosos, temos medo de tudo, e às vezes esse medo nos faz perder oportunidades, não é?
O medo muitas vezes nos trava de tal forma que a gente não consegue caminhar, não consegue ir além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Outra coisa interessante, outra característica das ovelhas, elas só conseguem viver em rebanhos. Sozinha elas não sobrevivem. Irmãos, assim somos nós também. Sozinho, eu e você, não chegamos a lugar nenhum. É um ajudando, um cuidando do outro. Assim eram as ovelhas, né? Outra característica que eu achei tão extraordinária: tem ovelhas que, se o pastor não pegasse, isso foi relatos de pastores, né, do Oriente, contando que tem ovelhas que, se eles não forem lá pegar a água e levar até elas, elas não vão beber com medo da água. E eu digo, assim somos nós. Muitas vezes temos medo, né? Não queremos ir além, não queremos conhecer, temos medo de tudo, não queremos tomar da água, nos aprofundar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E perdemos grandes oportunidades, né? Outra coisa, outra característica que eu achei assim tremenda, né? Tremenda assim, e achei lindo isso aqui, né? As ovelhas conhecerem a voz do seu pastor. Irmãos, como é importante nesses últimos dias a gente conhecer a voz do nosso pastor. A Bíblia diz, né, que Davi falando que Deus guiava ele para pastos verdejantes. E eu, estudando essa palavra, eu digo, Senhor, que coisa também tão bonita. As ovelhas, quando elas se acostumam com seu pastor, elas não conseguem mais se adaptar com outro. Se acontecer daquele pastor morrer ou ir embora, as ovelhas elas entram tipo em uma depressão, em uma tristeza, e elas não querem mais se alimentar. Por isso que todo rebanho tem que ter um pastor e um vice. E eu estou falando isso, irmão, mas isso é as ovelhas, eu estou falando do animal, os costumes, as características, para você entender como Jesus, né, nos trata como ovelha. E a Bíblia diz assim também, depois eu vou para essa parte. O último versículo diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra coisa, Davi tinha que sair cedo com seu rebanho, né, para voltar para o aprisco. E outra coisa interessante, que as ovelhas, elas sentiam quando elas estavam se aproximando de casa. Eu achei isso tão bonito, né? As ovelhas, elas sentem, né, quando elas estão chegando perto de casa. E os pastores, quando elas chegam em casa, né, elas sabem que vão ter um... Ai, meu Deus, a Bíblia diz que devemos dar glória em todo o tempo, né? Então, eu vou concluir o vídeo orando, mas eu estava falando, né, que as ovelhas é como se elas se alegrassem ao sentir que estavam chegando no aprisco, depois de ter passado pelo deserto. E o que eu queria concluir dizendo com isso é que assim somos nós, né? Depois de todo o deserto, irmão, a gente deve permanecer firme, se alegrar no Senhor, porque Deus tem aprisco. Outra coisa que eu iria falar com isso, que quando elas voltam, que chegam em casa, os pastores davam uma última alimentação a elas, né? Antes de irem dormir.
E eu queria fazer essa comparação, que assim é Cristo na nossa vida, não é? Assim, depois do deserto, depois do vale da sombra da morte, não é? O Senhor tem alimento, não é? E outra coisa também que eu quero deixar assim é que o Senhor, quando a gente diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso não significa, nem Davi estava dizendo aqui, olhe, quem tem Deus vai ter tudo. Não, não é assim, irmãos. Talvez você não tenha nada, não tenha nem uma casa para morar. Mas o importante é o que Deus tem guardado para você, né? Eu vi a irmã sempre falar, irmãos, nós vamos andar em ruas de ouro e cristal, então se alegre. Talvez aqui você pague aluguel, ande de bicicleta, talvez nem bicicleta tenha, né? Mas não se preocupe não, porque aquilo que está reservado e guardado é bem maior do que aquilo que os seus olhos podem contemplar. Então assim, me perdoe que hoje, né, foi essa perturbação, mas parece que eu já estava sentindo hoje que o negócio não ia ir até onde eu queria que fosse, mas Deus é fiel. Outra coisa que eu quero dizer também, que Deus, assim como Deus fazia com Davi naquele deserto, deserto é lugar difícil, mas Deus guiava Davi para pastos verdejantes e lugares que tinham águas tranquilas, né, com suas ovelhas. Assim é Jesus na nossa vida. Ele nos guia no meio do deserto e nos faz assim, irmãos, refrigerar a nossa alma. Em meio às situações que a gente olha e diz, Senhor, como? Não tem jeito, né? Assim Deus fazia com que Davi fizesse com suas ovelhas. Nosso pastor é Jesus. E o que eu quero deixar nessa noite, para a sua meditação, nessa enrolada todinha que foi nessa noite, é que Deus, Ele é o seu pastor e que no meio dos seus desertos Ele tem pastos verdes e Ele tem água tranquila para a tua alma. E Ele é poderoso para dar refrigério à tua alma e te guiar por veredas de justiça, que é assim que diz o Salmo, por amor do nome dEle. Viu? É isso que eu quero lhe dizer nesta noite. E Davi dizia assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, irmão, descanse, porque você pode estar doente em cima de uma cama, né? O médico pode ter te dito que não tem jeito, não é assim, mas Davi dizia assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então descanse, não tema, confie, porque Deus vai estar com você, né, no meio dessa situação. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes é necessário Deus permitir situações na vida da ovelha, ainda que não mate, mas Deus permite para que ela se aprume, para que ela volte para o aprisco, volte para o rebanho, irmão. Porque ovelha não pode viver desgarrada. Por isso que ele dizia assim, olha, tua vara e o teu cajado me consola, a vara para bater e o cajado para socorrer. Hoje você entendeu o significado, né, do cajado. Então assim, o Senhor tem vara para mim e para você e Ele tem cajado, não é? Mas Ele também tem... eu disse que o cajado tinha 3 significados. Então ele também tem a lâmina na ponta do cajado, né, para colocar todo o mal por terra. E Davi continuava dizendo assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A gente vê que isso aconteceu quando Deus mandou Samuel ir à procura de um rei, não foi?
A mesa foi preparada. E Deus disse: Samuel, não senta ninguém enquanto Davi não chegar. Então, essa mesa foi preparada. E pelo que a gente lê aqui, diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, Davi, com certeza, sofria algum tipo de coisa com seus irmãos, né? Não era bem aceito. Aí unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Assim aconteceu, né, na vida de Davi. Deus ungiu a cabeça dele com óleo e o cálice dele transbordou. É muito interessante essa questão do cálice transbordar. Tem um significado, só que hoje eu não vou falar sobre isso para não dar um nó na cabeça de muitos. E a Bíblia diz o seguinte, concluindo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ô, irmão, é tão bom quando a gente tem essa confiança, né? Que a misericórdia do Senhor vai estar sobre nossa vida. E que certamente o Senhor vai me guiar até a hora dele vir me buscar. É muito bom quando o crente ele tem essa convicção no coração, que vai servir ao Senhor, não é? Que vai morar na eternidade e que Deus está com ele. É muito bom. Então, assim, que Deus nos ajude nessa noite, que essa bondade, que essa misericórdia do Senhor possa te seguir por todos os dias da tua vida, não é? E que você possa habitar na casa do Senhor, assim dizia Davi. Então, assim, que nessa noite, eu já quero pedir desculpa por esse atrapalho todo, né? E a gente até, eu até me esqueci de algumas coisas que ia falar, assim. Mas o Senhor, Ele é bom. E a gente vai na direção que Deus quer, não na nossa. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Guarde essa palavra em seu coração. O Senhor é bom e fiel. A Bíblia diz, né, que Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Então, assim, descanse nessa palavra nessa noite, porque Deus, Ele vela e zela para cumprir com aquilo que fala. Então, assim, também que nessa noite Deus possa, em nome de Jesus, né, para a alma que está abatida, para a alma que está cansada, que Deus chegue assim como um refrigério. É como, irmãos, é como você está assim em um deserto, um calor escaldante, sabe? Assim, já morrendo, sem ter um copo de água. E Jesus chegar e refrigerar assim a alma, né? E te dar um gole de água para beber. Assim tem almas, né, que precisam desse refrigério. E Davi estava falando isso: refrigera a minha alma. Então eu creio que Davi passou momentos ali que disse assim: meu Deus, eu vou desistir. Eu vou parar. E Deus chegou e deu um ânimo assim nos ossos, né, e ele se levantou e continuou caminhando. Então, que Deus nessa noite seja esse refrigério na tua alma, meu irmão. Né? Que Deus te dê força, que nesse deserto o Senhor chegue aí com esse gole de água, né? Para matar tua sede e tu caminhar um pouco mais. Então, assim, descanse nesta noite, porque Deus, Ele é fiel. Eu vejo Deus dando força a pessoas nessa noite para caminhar mais um pouco, viu? Você não vai se acabar nesse vale, viu? Você não vai morrer, viu? E assim, a Bíblia diz que Deus cuidou de Davi, porque ele diz assim, ó: porque não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, irmãos, te preocupa não, viu? Que de ti Deus cuide dos teus. Eu tenho certeza que Davi e todo o rebanho dele voltava em paz para o aprisco.
Então descanse nessa noite, viu? Eu vejo também assim, como eu falei, né? Que as ovelhas, depois de passarem o deserto, é como se elas sentissem que estavam chegando em casa. Então descansa, irmão. Que uma hora ou outra Deus faz a gente passar o deserto, né? Passar o vale e chegar no aprisco. Né? Tem um hino da harpa que eu gosto muito, é o 156, que diz: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, mas com ternura achou-me, caído, triste viu. Então assim, é muito bonito, né? Assim é Jesus na nossa vida. Então descansa, porque Deus tem aprisco, Deus tem alimento, né, para a tua alma cansada. E que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Mais uma vez eu vou pedir desculpa, eu nem vou postar esse vídeo, porque está muito atrapalhado. Depois eu vou pregar de novo nessa mesma palavra e vou explicar direitinho isso aí, sem tá caindo desse jeito, viu? Que eu não gosto de nada enrolado. Mas Deus, Ele é fiel. Vocês me perdoem, que o Senhor é bom. Eu vou estar orando pela vida de vocês, né? Pela nossa vida, para que Deus continue nos dando graça, irmão. Nos ajudando, nos cobrindo com o sangue dele, viu? Se alguém tiver algum pedido de oração, faça, porque nós vamos orar. E eu creio que nessa noite o Senhor vai agir de forma diferente, viu? Eu creio que nessa noite o Senhor vai dar resposta a alguém, vai entrar com providência, vai refrigerar a alma de alguém, vai ajudar alguém a passar pelo vale da sombra da morte, viu? Isso significa que Deus vai repreender um mal de morte, né? E que, quando Davi dizia assim, que o Senhor iria com ele por longos dias, eu quero só concluir assim, dizendo assim: irmão, você não vai morrer, né? A bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir. Então a caminhada ainda é longa, descansa, porque Deus é quem está no controle da situação, viu? Nosso Deus é Deus de vida e Deus de paz nessa noite. Então descanse, porque o Senhor vai adiante de ti para fazer algo, viu? Porque Deus, Ele é fiel. Descanse nesta noite, descanse, porque Ele é fiel, Ele é fiel. E ore por mim, me apresente. Basta você dizer assim: Jesus, ajuda a irmã Edna, que já está bom. Somente isso, porque o resto Deus faz. As lutas são travadas, as setas são muitas. Só em eu estar gravando esses vídeos, eu já vejo muita coisa se levantando, né? E a luta é terrível. Terrível, terrível. Só que eu não vou parar. Agora é que eu vou continuar. Eu acordo, tem dias dizendo até assim: não vou mais gravar mensagem nenhuma. Mas algo vem no meu coração, não é? E me inquieta para gravar. Então assim, Deus, Ele é fiel e está no controle de tudo. E que o inimigo goste ou não, o nome do Senhor vai ser... a palavra do Senhor vai ser pregada, irmãos. Mesmo sem eu saber de nada. Mas o pouco que eu souber, o Senhor vai me dar graça para falar. Então assim, Deus é fiel, viu? Nessa noite descanse, aquiete seu coração, que Deus é Deus que levanta, que abate, e o Senhor é soberano, viu? O Senhor é soberano para levantar do pó aquele que está caído, viu? E assim, Deus é Deus também de tempo novo, porque a Bíblia diz que Davi disse assim: preparas uma mesa, Senhor, perante os meus inimigos. Então não se preocupe não, que chega um tempo que Deus prepara a mesa e faz você sentar. Deus vê tudo, né? Deus fez o cálice de Davi transbordar. É tão interessante isso. O óleo ungiu.
Então Deus faz coisa maravilhosa na nossa vida. Chega um tempo que Deus muda tudo. Olha, eu vou encerrar, não sei nem quanto tempo está esse vídeo já, mas eu vou encerrar contando assim rapidamente. Quando Deus me arrancou lá de Canhotinho, havia uma preocupação em meu coração. E eu dizia, Senhor, eu vou para uma terra estranha. Mas Deus me lembrou hoje, irmã Elma, acho que a irmã Elma ainda está por aí, quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai do meio dessa tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E assim Deus disse a mim. Mas o meio da minha parentela era um povo meio complicado. Quando eu digo parentela, não é familiar, não é minha família. Eu digo assim, o povo, o lugar onde eu morava, né? Mas mesmo sendo complicado, eu não queria sair. Não queria sair para ir para uma terra estranha. E eu lembro que Deus dizia assim a mim, já coloquei amor no coração do povo em relação a ti. Quando tu chegar lá do outro lado, já tem até cadeira para tu sentar. Porque eu vou cuidar de tudo. E quando Deus me arrancou de Canhotinho, realmente as irmãs daqui da Prel e todas as irmãs aqui de São Paulo não podem me deixar, né, mentir, que são testemunhas. Eu cheguei e fui abraçada de uma forma que eu nem entendia por que tanto amor. Pastor Domingos, meu Deus, me abraçou assim que foi como um pai para mim. E a igreja em si, aquele amor que eu não entendia assim. Meu Deus, um amor. Sabe, se sentir amada, eu me senti amada nesse lugar. Parece que todo amor que eu não tinha recebido lá, Jesus mandou assim, 100 vezes mais. Como hoje, né, na igreja também do IP, que é... Então, assim, é um amor. Eu sei que tem aquelas que dizem assim, Deus leve essa irmã Edna para longe, que eu não aguento mais ela. Feito uma irmã que está aí me assistindo. Eu estou brincando, viu? Mas o que eu quero lhe dizer com isso, irmãos, é que Deus preparou um povo para me amar, para me abraçar, para cuidar de mim. E Deus fez mais do que aquilo que eu queria, que eu pude imaginar. E o povo me deu mais do que aquilo que eu almejava. Então, Deus cuida da gente em todo lugar que a gente chega. E até hoje é assim, né? Eu falo disso e eu me emociono por isso. Porque todo desprezo lá, né? Tudo Deus me deu aqui de forma diferente. Deus colocou um povo assim, realmente. Eu fui para São Luís do mesmo jeito, sabe? Eu amo aquelas irmãs em Cristo Jesus. E assim, eu senti aquele amor, sabe? Aquele cuidado. Iam na minha casa, irmã Edna. E em todos os lugares que eu passei foi muito amor. Muito amor mesmo. Muito amor de ser abraçada, de ser cuidada, sabe? E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Que se Deus te mandar sair do meio da tua parentela, do meio da tua terra, vai, irmão. Porque Deus tem coisas, às vezes, até melhor. E a gente fica, às vezes, se prendendo em coisas bobas. Não teme não, vai, porque o Senhor vai contigo, não é? Como Deus fez Davi no meio do deserto achar pastos, assim Deus faz na nossa vida, né? No meio do deserto, Deus cria oásis, que eu não deu tempo de falar isso hoje, né? Mas te preocupa não. Se Deus mandar tu ir, vai, sai, e tu verás o que é que Deus vai fazer. Em todos os lugares que eu passei, Deus fez coisa extraordinária. Deus fez coisa tremenda, 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 que eu lembro quando eu saí daqui de São Paulo, eu disse ao Senhor, quando a gente estava mudando para São Luís, eu estava dizendo ao Senhor, né? Eu disse a Deus como eu queria. E Deus fez mais, né? Eu lembro que quando Deus falou que a gente ia morar em São Luís, eu disse, Senhor, pois olha, eu quero tal salário para meu esposo, eu não quero pagar aluguel, eu quero assim, eu quero dessa forma, e foi tudo do jeitinho que eu falei.
Quando eu cheguei lá, fui morar do jeito que eu pensei. E eu ainda dizia mais. Eu vou dizer isso para alguém incrédulo saber que Deus existe. Meu irmão Ed Carlos foi lá. Até me ajudou na mudança. Me ajudou. Pagou um preço danado junto comigo. Carregou um monte de caixa. E ele viu a bênção. Eu dizia a Deus assim: Senhor, eu não gosto de praia. Me dê uma casa com piscina. Que eu tomo banho sozinha na piscina, não preciso sair de casa. Fui morar numa cobertura, tinha a piscina lá só para mim. A irmã Célia, as irmãs de São Luís, tomaram muito banho lá junto comigo. E eu passava as noites lá, sozinha, 11 horas, meia-noite, estava eu lá. Eu dizendo a Deus que queria uma piscina só, e Deus me proporcionou. Fui morar num apartamento, que eu lembro era duplex, e eu em cima. Irmão, Deus faz coisa tremenda. Eu estou contando isso nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. Para você saber que Deus faz coisa grande, coisa tremenda na nossa vida. Que Deus vai além daquilo que a gente pensa, viu? Do jeito que eu falei ao Senhor, aconteceu. Depois disse a Deus algo para mudar para outro lugar. Do mesmo jeito, Deus fez. Então, assim, outra coisa que eu orava a Deus: Senhor, eu não quero ir morar nesse lugar para ir morar. Não, eu quero morar no centro. Eu quero morar num lugar que fique perto de tudo. Sempre foi assim. Deus sempre me fazia ir morar perto de lugar para eu não andar muito. Que eu disse: eu não quero subir muita ladeira, já basta as ladeiras de Canhotinho. E assim tem sido, irmãos. Viu? Isso é só para aumentar a sua fé. Nessa noite, Deus me concedeu nosso apartamento aqui. Eu disse a Deus quantos metros eu queria, quantos quartos eu queria, quantos banheiros eu queria. Eu disse a Deus que eu queria morar em um condomínio que só tivesse uma torre, que tivesse tudo, e hoje tem tudo, do jeito que eu pedi ao Senhor. Até a academia tem, que eu dizia a Deus que não queria sair de casa. De vez em quando eu desço lá na esteira, corro 20 minutos e subo. Deus é fiel. Isso é só para aumentar a sua fé. Tem coisas que eu não falo, porque a gente só fala no tempo certo, viu? Mas Deus cuida. Eu quero dizer à irmã Elma nessa noite, vou falar seu nome de forma clara. Se for preciso sair do meio da parentela, saia, que Deus vai fazer algo grande, viu? Tempo de Deus fazer algo, de mudar situações. Nessa noite, assim, o que eu falei, tudo que eu falei aqui, irmãos, tem endereço certo. O que eu falei que Deus fez comigo, Deus vai fazer com vidas que estão ouvindo nessa noite essa palavra, viu? Que estão assistindo. Deus vai conceder o desejo do coração de alguém. Deus vai levar alguém, Deus vai mudar. Prepare mala, prepare mobília, porque Deus vai mover as águas. E eu vejo nesta noite vidas que vão mudar, viu? Vão mudar. É necessário Deus mudar para que haja vitória, viu? Então, assim, aguarde, porque Deus vai mover as águas. E você vai passar e cantar do outro lado. Vamos orar, porque o Senhor é bom. Viu, Pai amado? Deus, obrigada nesta noite, Senhor, por cada vida, cada irmã, cada irmão. Senhor, cobre com teu sangue. E eu te peço que, em nome de Jesus, do jeito que o Senhor falou, faça mais. Meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração para fazer, para falar sobre essas pessoas, Deus, nesta noite, que o Senhor conclua, que todo projeto que o Senhor deu início, que em nome de Jesus nesta noite o Senhor aperfeiçoe, Deus. E eu também quero te pedir nesta noite que toda vida, irmãos, todo irmão, toda irmã, Senhor, que está nessa noite angustiado, entristecido, meu Deus, que o inimigo tem lutado contra a vida dele, para desanimá-lo, para tirá-lo da tua presença, que nesta noite o Senhor refrigere a alma dele. Que no meio do deserto de alguém, o Senhor faça com que haja pastos e leve ele, Deus, a águas tranquilas. Que nessa noite também, Senhor, o Senhor dê água
de beber a alguém, para que ele tenha força, ânimo e continue de pé, firme na tua presença. Que teu nome nesta noite, Senhor, seja glorificado em nossas vidas, que alguém olhe e veja o Senhor em nós. Que nesta noite haja mudança também de atitude, de pensamento. Meu Deus, que o Senhor trabalhe de forma poderosa em nós, para que ao ouvirmos a tua voz, a gente encontre a direção correta e o caminho certo para chegar até o aprisco. Que nesta noite, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, paz, força e ânimo. Entre assim nos ossos de alguém nesta noite e repreenda toda dor, repreenda todo câncer. Jesus, todo vírus da AIDS, em nome de Jesus, coloca por terra. Senhor, em nome de Jesus, toda leucemia, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a vida dos teus servos nesta noite, vai colocando por terra, Senhor. Em nome de Jesus, tem irmãs nesta noite que fizeram um pedido de oração por sua família. Senhor, tem pedidos que são particulares, mas nesta noite eu te peço que vai de encontro, dá resposta. Eu não posso operar milagre algum, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem nesta noite. E eu sei, Deus, que se alguém pediu é porque crê que o Senhor fará algo. E em nome de Jesus, nesta noite, pelos olhos da fé, eu vejo alguém, Senhor, agradecendo aquilo que o Senhor vai fazer e aquilo que o Senhor fez nesta noite. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu só falar aqui com a irmã Vilma. Deus abençoe. A Ângela, que Deus te abençoe. Eu tenho orado por tua vida. Eu creio na tua vitória. E eu creio que coisas grandes Deus fará ainda em sua vida, minha irmã. Viu? Sua história não chegou ao fim. Deus, ele é fiel. Viu? A irmã Raquel, amém. A Priscila, Deus te abençoe, Priscila. Que Deus ajude a Alícia, né? Que o Senhor vá lá de encontro a ela, não sei, mas Deus conhece e sabe. A irmã Elba, a irmã Ruth, lá de Havaiandá, não, de Promissão. Glória a Deus. A Lília, a Sandra. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa. A irmã Josefa. Que Deus cubra a irmã Socorro, a Dulce, a Laís. Que Deus guarde vocês debaixo da mão poderosa dele. Que o Senhor nessa noite possa ser uma fortaleza dentro do teu lar, para que o inimigo não ache brecha, irmãos, para entrar, né? Que Deus nessa noite também mude o coração de alguém, mude o coração do homem, viu? Que Deus vá lá no coração do homem, mude algo que você não pode mudar, não pode falar, não pode dizer nada, mas Deus vai mudar. Então assim, que nessa noite o Senhor nos dê vitória. A paz do Senhor, irmã Fabiana, Vitorino, minha irmã, peço uma palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já ia encerrar, mas eu vou deixar uma palavra para esse moço, para esse irmão. Amém. Glória a Deus. Deus é Deus de vitória, Priscila. O Senhor é bom, né? E faz coisas grandes. E igual o nosso Deus não há. Olha, irmão, o irmão aí que me pediu uma palavra, a Bíblia diz lá em Ezequiel 37, Fernanda, paz do Senhor, Fernanda. Eu vou só deixar essa palavra e vou encerrar o vídeo, viu? Ezequiel 37. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
Então guarde essa palavra aí, que o Senhor ele ainda manda nos ossos secos, no vale, né? Ele ainda dá ordem e ele faz como ele quer, viu? Deus ele ainda sopra, né, vento na terra, e aquilo que está faltando nos ossos Deus coloca. Então assim, receba vitória, que o Senhor te ajude nesta noite, viu? Que os irmãos fiquem na paz e que Deus, nessa noite, né, possa nos dar assim um fim de semana de bênção, viu? Amém, irmãos, amém. Fiquem com Deus.